Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito da avaliação da composição corporal. Nosso convidado é o profissional de educação física Everton Barros. Everton, é um prazer tê-lo aqui no programa, podermos conversar com os nossos telespectadores, explicar um pouco a respeito de composição corporal, que hoje está em moda, todo mundo querendo malhar, todo mundo frequentando a academia, todo mundo querendo ficar bonito, saudável, mas tem que conhecer como funciona o corpo. Com certeza. Primeiramente, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de um tema importante de saúde para levar informação a todos os ouvintes, os telespectadores, e sobre um tema que gera muita polêmica, né? Vamos tirar todas essas dúvidas aí. É verdade, Everton. Everton, falando em avaliação, muitas pessoas têm o hábito de ir à farmácia se pesarem. Como que essas pessoas podem saber se o peso está saudável, se não está? Explica para os nossos telespectadores. Sim, é uma coisa que acontece muito, é muito comum, né? As pessoas utilizarem a balança da farmácia como um método para poder avaliar ou monitorar a questão do próprio peso. No entanto, é um método que acaba limitando as informações, porque nosso corpo é constituído por músculo, gordura, ossos, nível de hidratação. Então a gente precisa ter mais informações além do peso corporal total, né? Não é só o peso, né? Precisa saber se esse peso está saudável também. Exatamente. Não é verdade? Isso é muito importante. Everton, para fazer a avaliação da composição corporal, tem algum método mais adequado? Isso, um método mais adequado para poder avaliar a composição corporal é o de bioimpedância. Bioimpedância tetrapolar segmentada, preferencialmente. Certo. Porque esse método, ele dá as informações mais detalhadas a respeito do próprio corpo. Okay. Então, além do peso corporal total, a pessoa fica sabendo quanto que ela tem de percentual de gordura, quanto ela tem do percentual de massa muscular, quanto ela tem do nível de hidratação. Ela fica sabendo, inclusive, se o metabolismo está mais acelerado ou se o metabolismo está mais lento. Correto. Então, com essa avaliação da composição corporal, dá para saber se o corpo, digamos assim, o organismo está saudável ou não? Exatamente, porque a partir do momento que você pode obter de informação se o seu percentual de gordura está elevado ou se ele está normal, se o seu percentual de massa muscular está muito baixo ou se ele está normal, massa óssea, nível de hidratação, a velocidade do metabolismo, todas essas informações subsidia para que você tenha uma informação adequada a respeito da própria saúde, para saber se o peso está saudável ou não. Inclusive, hoje o pessoal fala muito, se você estava comentando, em massa óssea, massa muscular. Então, acho que hoje a maioria, eu acredito, quer perder peso, quer ficar com o corpo bonito, mas Sim. não está preocupando se está perdendo massa magra, se está perdendo gordura, o que está acontecendo. Exatamente, é o que acontece muito, né? Às vezes as pessoas começam a se exercitar e tendo a balança da farmácia como o principal método de monitoramento, às vezes tem um aumento de peso na balança da farmácia, a pessoa fica preocupada. No entanto, com a composição corporal, ela pode identificar que diminuiu o percentual de gordura e aumentou o percentual de massa muscular. A massa muscular tem uma tendência a pesar mais do que a gordura. Então, por isso que é importante sempre procurar, né, um profissional da educação física, um profissional da área, para poder ter uma orientação adequada. Exatamente, correto? Com certeza. E com essas informações, o profissional pode, inclusive, direcionar, né, os métodos de treinamento. A profissional da nutrição pode direcionar os hábitos alimentares e assim sucessivamente. E um trabalho em conjunto e a pessoa vai ficar bem. Um trabalho interdisciplinar que a gente chama. Exatamente. Né? E esse método da bioimpedância, ele é recomendado para qualquer pessoa, Everton? Não, tem algumas restrições, né? Por exemplo, gestantes não é recomendado realizar esse tipo de avaliação. Crianças e adolescentes também não. Pessoas que são portadoras de marca-passo ou de alguma intervenção cirúrgica que possui metal no corpo, né? Certo. Também não é indicado fazer esse tipo de avaliação. E tem algumas recomendações, né? É interessante que as pessoas que vão se submeter a esse tipo de avaliação não façam uma refeição muito pesada num período próximo da avaliação. Certo. Também, no ato da avaliação, elas precisam remover todos os tipos de metais e estar com os pés e mãos descalços, descobertos, né, para poder realizar a avaliação. Mas, de modo geral, é uma avaliação bem simples e de fácil acesso. Desde que a pessoa saiba
fazer adequadamente, Isso, não é verdade? procurar Por isso um que eu falei, sempre profissional procurando um profissional, não é verdade? Exatamente, com certeza. O Everton, existe alguma quantidade recomendada de músculo e de gordura que nós devemos ter? Essa quantidade, assim, ela é um pouco relativa porque depende de diversos fatores, né? Tá. Como, por exemplo, nível de atividade física que a pessoa se encontra, também a questão, outro fator muito importante, a questão da idade, porque com o aumento da idade tem uma tendência de desacelerar o metabolismo. Tudo isso acaba interferindo, né, para esses percentuais. Mas, em média, os homens têm uma média mais ou menos de 18% a 24% de gordura, enquanto que as mulheres varia de 24% a 30%, 35% de gordura. Certo. O Everton, para combater ou prevenir esse desequilíbrio, tem alguma recomendação? Para Entre gordura, que músculo. mantenha esse equilíbrio, é sempre importante estar praticando exercício físico regularmente e aliado à alimentação saudável, né? É o principal cuidado que as pessoas precisam ter para manter equilibrado o percentual de gordura, que deve ser o menos possível, e o percentual de massa muscular, que deve ser o máximo possível. Sempre procurando orientação, no caso aí, de um nutricionista. No caso, né? da parte da Eu alimentação. acho que seria a pessoa mais indicada para cuidar viável. da alimentação e fazer um tratamento correto. Com certeza. Né? Não adianta só cuidar do corpo, estar magrinho, mas... Isso, saber os horários, não é? saber o que se alimentar antes, Exatamente. durante e depois do treinamento. É assim mesmo. Everton, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando um pouco a respeito da avaliação da composição corporal. Everton, por que nós temos que ter uma quantidade menor de gordura e maior de músculo? Essa é uma combinação muito importante, porque a gordura, é lógico que a gordura tem um papel fundamental no funcionamento do nosso metabolismo. Então é importante ter ali um percentual de gordura dentro dos níveis recomendados, mas ele não pode se elevar, porque se estiver acima do recomendado, pode trazer diversas consequências, inclusive doenças cardiovasculares, entupimento das artérias, de repente gordura pode entrar em algum órgão, como o fígado, por exemplo, e desenvolver uma esteatose hepática. Então a gordura tem que ser controlada. Já o percentual de massa muscular, ele precisa ser elevado, porque se nós pararmos para observar, tudo que a gente realiza nas atividades da vida diária, a gente precisa de resistência muscular, a gente precisa de força muscular, e isso é importante que a gente tenha uma quantidade grande de massa muscular. Além disso, a massa muscular também tem um papel importante no metabolismo, né? Exatamente. Como, por exemplo, as pessoas diabéticas com alto nível de massa muscular tende a captar a glicose do sangue e estocar em forma de glicogênio. Vai abaixando, inclusive, o diabetes. Por isso, essa combinação é importante. Everton, uma curiosidade. Por exemplo, muitas pessoas procuram, estão fazendo, principalmente os de academia, o pessoal que vai na academia e tal, começa a malhar muito, eles querem aumentar a massa muscular. Sim. E por isso lançam mão de alguns produtos que vendem no mercado, ou regular ou não regularmente, mas verdade. Compras. Sim, o que você fala disso, Everton? Antes de mais nada, suplementos alimentares, esses produtos industrializados por marketing de ganho de massa muscular, é importante, antes de mais nada, procurar nutricionista para poder se informar. Além disso, dependendo da intensidade e do nível de treinamento e até mesmo do biotipo físico da pessoa, não há necessidade de obter esses tipos de alimentos. Então, só com treinamento físico há possibilidade de aumentar a massa muscular? O treinamento físico associado com a alimentação saudável no dia a dia. A alimentação convencional que nós temos ali à disposição, sem a necessidade, de repente, de estar fazendo um investimento alto num produto industrializado e que você não sabe se ele é indicado ou não para você. Exatamente, o uso sem orientação. Sem orientação. Né? O Everton, fala um pouquinho a respeito das consequências de um percentual de gordura mais elevado no organismo. O percentual de gordura mais elevado é a questão que nós comentamos anteriormente de desencadear outras complicações, como, por exemplo, entupimento das artérias, gordura no fígado, esteatose hepática, aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver obesidade. Com a obesidade, pode desencadear outras doenças crônicas em cascata, como hipertensão arterial,
o próprio diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, é uma complicação muito grande ter o percentual de gordura muito elevado. E o exercício físico ainda é a melhor forma, né, de manter. Exercício físico e alimentação balanceada, uma combinação perfeita. Everton, comenta um pouquinho a respeito do índice de massa corporal. O índice de massa corporal, ele acaba entrando na mesma teoria da balança da farmácia também. Porque todo mundo já ouviu falar IMC e IMC, mas é bom entender por quê. Né? É um parâmetro que está à disposição, né, para a gente ter uma informação, porém tem essas limitações. Por exemplo, se nós pegarmos um fisiculturista que pesa mais ou menos 100 quilos, porque ele tem uma grande quantidade de massa muscular, e uma estatura aproximada ali de 1,70 m, 1,80 m. A gente pega um indivíduo obeso, que também vai pesar 100 quilos por conta do excesso de gordura, na mesma altura ali, 1,70 m, 1,80 m. Na hora de calcular o IMC, ambos vai ter o mesmo resultado. Porém, um tem mais músculo, o outro tem mais gordura. Então essa é a limitação que acaba ocorrendo. Certo. As pessoas, às vezes, têm a sensação, depois de se manterem, fazerem exercício regularmente, a sensação que está aumentando o peso. Isso acontece? O peso característico do peso corporal total pode ser que aconteça. Mas aí, falando da composição corporal, diminuição de gordura, aumento de massa óssea, aumento de massa muscular, são variáveis que tendem a pesar mais do que a gordura. Consequentemente, no peso corporal total vai aumentar o peso. Só que quando esse indivíduo faz uma avaliação de composição corporal, ele consegue identificar que teve uma diminuição de gordura, um aumento de massa muscular, que é melhor, né? Mais saudável. É lógico. Everton, o metabolismo de cada pessoa interfere ou tem a ver com a quantidade de gordura e de músculo no corpo? Tem. Geralmente, as pessoas com índice mais elevado de gordura tem uma tendência a desacelerar o metabolismo trabalha mais lento, enquanto que o percentual de massa muscular mais elevado tem uma tendência de acelerar o metabolismo. Então, até nisso, entra a importância de manter essas duas variáveis equilibradas. E tem alguma forma de avaliar se esse metabolismo está acelerado, se ele está lento ou não? Isso, na composição corporal, quando a pessoa se submete a uma avaliação de composição corporal, uma das variáveis é mostrar qual que é o gasto calórico desse indivíduo, mesmo quando ele está em repouso. Quanto mais alto for esse gasto calórico, mais acelerado é o metabolismo da pessoa. Quanto mais baixo esse gasto calórico em repouso, mais lento é o metabolismo da pessoa. Everton, então, com a avaliação da composição corporal, há como você, então, feita essa avaliação, indicar quais os exercícios corretos para cada pessoa? Exatamente, né? No resultado sai lá, por exemplo, que a pessoa tem um índice de gordura mais elevado. Então a gente já pode prescrever para essa pessoa um treinamento com uma intensidade de moderada a intensa, tanto treinamento de força como um treinamento mais aeróbio. Você vê, por exemplo, que está com a massa muscular abaixo do recomendado. Aumenta a intensidade no treinamento de força, aumenta as cargas, padroniza o exercício para que ele fique mais direcionado. Através dessa avaliação, você interpreta os resultados e aí você pode direcionar a prescrição do treinamento especificamente. Ou seja, tudo dentro dos parâmetros normais com um profissional indicado. E o melhor, está acessível à população, né? Não é uma coisa realmente, muito cara. E está surtindo efeito, né, esse tipo de tratamento, de exercício que a pessoa está fazendo. Traz um retorno, que é muito importante, né? Everton, no próximo bloco nós vamos ter aqui a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Isso é muito bom. Tá bom? Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco da avaliação da composição corporal. Neste bloco, a Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, doutor Luciano. Um prazer estar aqui novamente com vocês, participando do programa. Everton, prazer tê-lo novamente aqui com a gente, né, esclarecendo todas as nossas dúvidas e também dos nossos telespectadores. E gostaria de agradecer também a todos os telespectadores que enviaram suas perguntas para o nosso e-mail, doutor, para que o Everton possa estar respondendo para todos. Gostaria de lembrar também para enviar suas perguntas, suas dúvidas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e que mande suas dúvidas também ou alguma pergunta
para o WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 99142 2421. Lembrando, deixando claro aqui também, aqueles que enviarem suas perguntas será mantido em sigilo por questões éticas. Isso é perfeito, né, Juliana? Com certeza, doutor. Questões éticas, né? Tem que ser mesmo. Everton, vamos falar um pouquinho de massa magra e massa muscular. São as mesmas coisas? Então, essa é uma questão que as pessoas costumam confundir bastante, né? A questão da massa magra com a massa muscular. No entanto, não necessariamente são as mesmas coisas. Na verdade, a massa magra ela é a massa livre de gordura. Por ser a massa livre de gordura, as pessoas associam a massa muscular porque a massa muscular ela é livre de gordura, né? No entanto, existem outras partes do corpo, como alguns órgãos, que são livres de gordura também. Everton, muitas pessoas frequentam a academia, fazem exercícios, preocupam com a massa muscular, com a massa gorda, mas muitos esquecem a massa óssea. O que você diz disso? Também é uma questão muito importante que as pessoas deveriam se atentar, principalmente aquelas que estão já com idade mais avançada, né? Exatamente. Porque com o processo natural do envelhecimento, existe uma tendência de perda de massa óssea. E aí o treinamento, o exercício, principalmente o treinamento de força, ele tem a tendência de estimular o ganho de massa óssea. Mas aí é preciso você monitorar. Através da bioimpedância você consegue monitorar qual que é o seu percentual de massa óssea para que não haja uma perda sem que a pessoa perceba. Uma coisa normal. Exatamente. Né? Everton, você pode responder então as perguntas dos nossos telespectadores? Sim, claro. Maior prazer. Vamos. Everton, qual tipo de exercício é mais recomendado para quem quer perder peso? Para quem quer perder peso, associar o treinamento de força junto com o treinamento aeróbio, que a gente costuma falar que é um treinamento concorrente. O treinamento de força vai estimular o ganho de massa muscular, consequentemente vai eliminar a gordura, e o treinamento aeróbio vai aumentar a temperatura corporal, vai acelerar a frequência cardíaca, a tendência de queimar a gordura, de eliminar a gordura. O Everton, não cortando você, Ju, muitas pessoas, né, tomam muita água ou tomam água de menos. O que você fala? Você está falando de exercitar, academia. O que você fala da quantidade de ingestão de água? A ingestão de água, a média que a gente costuma ouvir é que cada pessoa deve beber pelo menos 2 litros de água, né? No entanto, existe uma quantidade ideal para cada pessoa, né? As pessoas são diferentes, cada pessoa tem o seu biotipo, o seu metabolismo. Então, existe um cálculo da Organização Mundial de Saúde que preconiza 35 ml por quilo corporal. Certo. Ou seja, a pessoa vê qual que é o peso total, nesse caso sim, a balança da farmácia tem ali um benefício, você vê o peso corporal total que você tem e multiplica por 35 ml. O resultado que der é a quantidade de água que precisa ser ingerida. Uma dica boa, né, Everton? Com certeza. É verdade que a corrida faz perder massa gorda e massa magra também, Everton? Depende da intensidade. Aquelas corridas que são de longa duração e de baixa intensidade, por exemplo, como a maratona, ela tem uma tendência de produzir menos massa muscular. No entanto, o gasto de gordura é maior. Em compensação, aquelas corridas onde a intensidade é elevada, que a pessoa corre muito rápido, num curto espaço de tempo, ela precisa de mais força para desenvolver esse tipo de corrida. Então, tem uma tendência de aumentar a massa muscular. Então, na verdade, depende da intensidade, da forma que a pessoa está correndo. Essa avaliação da composição corporal, Everton, tem uma regularidade? De quanto em quanto tempo deve ser feito? Isso, assim, acredito que mensalmente seria, digamos assim, padrão ouro, né? Seria o padrão ótimo, porque ela consegue se monitorar o tempo todo. Mas dentro da realidade, até por questões de custo, de investimento, um mês sim, um mês não, ou a cada 3 meses no máximo, ela já consegue monitorar bem como que está a questão corporal dela. Muito bom. Legal. Qual é o mais recomendado? Fazer exercícios por um tempo maior ou fracionar este tempo? Aí depende dos objetivos e também depende muito da disponibilidade das pessoas, né? Então, se a pessoa está querendo enfatizar bastante a perda de gordura, é interessante que ela faça sempre um exercício com uma durabilidade maior e com uma intensidade de leve a moderada. Se ela está querendo intensificar o ganho de massa muscular, ela tem uma economia de tempo.
No entanto, ela precisa aumentar consideravelmente a intensidade dela. Legal, né, doutor? Muito bom, né? Aprendendo, né, Ju? Com certeza. Doutor Luciano, por hoje foram essas as nossas perguntas. Gostaria aqui de lembrar mais uma vez os nossos telespectadores e agradecer a audiência de cada um de vocês, que envie suas perguntas e suas dúvidas para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e que envie sua pergunta ou também alguma dúvida para o WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 99142 2421, que ele estará à disposição para responder e tirar todas as dúvidas. Isso certo? mesmo, né, Juliana? E até a próxima semana, doutor, se Deus quiser. Se Deus quiser. Everton, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Sim, claro. Assim como nós viemos com essa proposta de falar da avaliação de composição corporal para que as pessoas tenham conhecimento total a respeito do próprio corpo, eu deixo como mensagem as pessoas se avaliarem, né? Se avaliem, mantenham a regularidade do treinamento, mantenham a alimentação saudável e se avaliem para saber qual que é o percentual de gordura, de massa muscular, de nível de hidratação, saber se o metabolismo está lento, se está acelerado. Assim a pessoa pode saber como proceder para ou manter ou até mesmo melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente, que é o que todo mundo quer, uma boa qualidade de vida. Com certeza. Né? O Everton, muito obrigado pela tua presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.